Boa noite, senhores. Tudo bem? No vídeo dessa semana, nós vamos tratar da seguinte casuística. Suponhamos que um médico, logo após o parto, ele aplique sedativos na vítima e, aproveitando-se dessa situação, quando ela se encontrava dopada, ele pratique sexo oral com ela. Nesse caso, há crime, qual que seria a tipificação legal? Havendo crime, definida a tipificação legal, qual que é o bem jurídico tutelado? Qual que é o elemento objetivo e elemento subjetivo do tipo? A necessidade de dolo específico, ou seja, elemento subjetivo especial do tipo? Quando ocorre a consumação desse crime? Qual que é a ação penal? Nesse caso, se trata de crime hediondo? Caberia, no caso em exame, prisão preventiva? Então, no vídeo dessa semana nós vamos procurar responder essas indagações. Então, o primeiro tópico seria a tipificação legal. O caso que eu narrei, ele se encontra tipificado no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro. Ou seja, trata-se de crime de estupro vulnerável, com pena de reclusão de 8 a 15 anos. Mas vamos ler agora o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É o caput. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, a tipificação é 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Qual que é o bem jurídico tutelado? Segundo as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, parte especial dos crimes contra pessoas, crimes contra a família, sexta edição, Salvador, editora Jus Podvim, 2017, página 483. Segundo esses autores, tutela-se a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável. Continua esses autores que a doutrina majoritária afirma que se protege também a liberdade sexual das pessoas, que justamente não possuem capacidade de discernimento para consentir validamente sobre o ato sexual. Então, o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual da pessoa vulnerável ou a sua própria liberdade sexual. Tipo objetivo. O tipo objetivo é a prática de sexo oral com a vítima, ou seja, a prática de um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vítima que, no momento do fato, ela não pôde oferecer resistência, por ter sido dopada pelo médico, autor do fato. Então, esse que é o elemento subjetivo, a prática do sexo oral com a vítima, no momento que ela não poderia oferecer a resistência, por ter sido dopada. Qual que é o elemento subjetivo? O elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade de praticar o sexo oral com a vítima. A primeira corrente entende que basta o dolo genético, independentemente de elemento subjetivo especial do tipo. Não obstante, uma segunda corrente, além do dolo, exige um elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a vontade de satisfazer a lasciva própria. Segundo os autores mencionados na mesma obra, página 468, eles dizem que, adotando-se essa posição, a posição de que o tipo exige um elemento subjetivo especial, teríamos um exemplo de tendência intensificada, pois seria necessária a verificação do ânimo propósito lascivo do agente para a realização do crime. Ou seja, para a posição que defende o dolo específico, tratar-se-ia de crime de tendência intensificada, ou seja, que além do dolo exigiria uma finalidade especial, ou seja, a finalidade de satisfazer a própria lascívia, ou seja, a finalidade, o intuito de satisfazer os próprios prazeres sexuais. Não obstante essa segunda corrente, eu entendo que basta apenas o dolo genético, ou seja, a vontade de praticar, no caso que estamos analisando, o sexo oral com a vítima, independentemente da satisfação da vontade de satisfazer a lasciva própria, ou seja, os prazeres sexuais próprios. Consumação. Ocorre no momento que o agente pratica o sexo oral com a vítima.
que se encontrava dopada. E o caso Interstiller também se trata de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso 6 da Lei 8.172 de 1990. E qual que é a ação penal desse crime? É um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de representação da vítima. Isso está previsto no artigo 225 do Código Penal brasileiro. E quanto ao último ponto que nós vamos abordar no vídeo de hoje, prisão preventiva, caberia previsão preventiva do médico, desde que satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Ou seja, o fumus comitis delicti, que é a prova da materialidade, indícios de autoria, como por exemplo a filmagem da prática do crime por meio de câmera de aparelho celular, além de se tratar de um crime com pena superior a 4 anos. O perigo libertatis, ele estaria fundamentado na garantia da ordem pública, com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, seja pelo fato do médico se valer da sua profissão para a prática de crimes de estupro de vulnerável, seja também pelo fato de outras vítimas já terem registrado ocorrência na delegacia contra o médico pelo mesmo crime de estupro de vulnerável. Então, perigo libertatis seria a finalidade de garantir a ordem pública diante do risco iminente de reiteração delitiva, como eu já havia explicado. E o último requisito seria a proporcionalidade, ou seja, teria que ser fundamentado que outras medidas cautelares alternativas elas não seriam idôneas, suficientes para evitar essa reiteração delitiva. É importante também ressaltar que, quanto ao perigo libertatis, tem que ser demonstrado também que o risco ele é contemporâneo, atual, da reiteração delitiva, por se tratar de um crime que foi praticado recentemente. Agora, se fosse um crime que tivesse sido praticado há anos, o juiz poderia indeferir esse pedido, por não ser um fato contemporâneo, atual, para a garantia da ordem pública. Então, teria que ser fundamentada essa questão de ser um fato recente e que esse perigo ele é contemporâneo. É um risco atual, é um risco eminente de reiteração delitiva. Esse requisito da contemporaneidade ele foi estipulado pelo pacote anticrime. Está no artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio e perigo de existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então era esse o vídeo que eu tinha apresentado aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Caso queiram fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Caso queiram sugerir algum tema para os próximos vídeos, estamos também à disposição. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa noite, um bom final de semana.